Meu nome é Ariel Bertola e esse é o Ateliê Arte e Movimento. Você já pensou em fazer em casa a sua própria animação? Isso mesmo! Existe uma técnica chamada Stop Motion. Já ouviu falar? Ela pega o objeto que vai ser animado e fotografa ele quadro por quadro. Ou seja, cada movimento que o objeto fizer vai ser tirada uma foto e depois elas são colocadas em sequência e dá a impressão de que o objeto está realmente se movimentando. O stop motion pode ser feito com pessoas, com brinquedos, com folhas, com objetos e até mesmo com massinha de modelar. O primeiro filme gravado em stop motion foi o Viagem à Lua, feito em 1902, há mais de 100 anos atrás. Isso mesmo, 100 anos! Essa técnica é bem antiga e é usada até hoje por várias companhias de desenho animado. Essa técnica pode até parecer fácil, mas precisa de vários elementos para que ela fique interessante. Hoje aqui no Arte e Movimento nós vamos fazer o nosso próprio stop motion em casa. O primeiro passo é definir o roteiro, ou seja, qual vai ser a história e quais são os elementos que vão compor essa história, para a gente já deixar tudo preparado para a hora de filmar. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo o que a gente vai precisar. Para preparar o cenário, nós vamos precisar de uma caixa de papelão, papel colorido, tintas, pincel, lápis, tesoura, esponja e massinha de modelar. O cenário é composto pelos objetos e pelos elementos visuais que irão compor a nossa cena. O espaço da cena é a nossa caixa de papelão. E o cenário é tudo que colocamos nesse espaço, já definido e que vai dialogar com o nosso trabalho final. Para facilitar, eu usei a própria caixa para tirar o tamanho do papel. Para criar esse cenário, eu escolhi uma caixa de papelão que tem uma altura suficiente para que eu possa mexer com os objetos e personagens que eu vou criar. Eu posso escolher o que eu quiser para criar um fundo e um chão para o meu cenário. Eu escolhi criar uma obra inspirada em um quadro da importante artista brasileira Tarsila do Amaral. Como eu quero um fundo bem colorido, eu vou usar a tinta guache para adicionar mais cores ao meu fundo. E para não errar, eu vou primeiro fazer o risco do desenho a lápis para depois vir com a tinta por cima. Tarsila do Amaral é uma artista modernista, um movimento muito importante para a história da arte brasileira. A pintura de Tarsila teve muitas e diferentes fases. Ela gostava de viver intensamente e estar sempre aprendendo coisas novas. Ela passou muitos anos estudando na Europa e aprimorando sua técnica. Foi junto com os modernistas que ela desenvolveu uma das obras mais famosas do Brasil, o Abaporu, que na língua tupi-guarani significa homem que come carne humana. A própria Tarsila se perguntava como havia conseguido criar uma figura tão estranha. Talvez fosse uma lembrança da infância, das histórias de assombração ou das lendas que eram contadas na fazenda em que ela viveu. Sua emoção deve ter reinventado as histórias na pintura. A partir dessa obra, os artistas criaram um movimento antropofágico, que propunha que todos eles devorassem as técnicas e obras estrangeiras e transformassem isso em obras bem brasileiras. É da fase antropofágica, a obra da Tarsila, que eu encontrei a inspiração para fazer o meu stop motion. Eu escolhi uma obra onde a artista pintou sonhos, segredos e mistérios, usando linhas, cores e composições irregulares, bem diferente daquilo que vemos no mundo de verdade. A obra se chama Sol Poente.
Tarsila gostava de representar em suas obras muitas coisas diferentes. Sonhos, folclores, pessoas, natureza, mas uma coisa era sempre presente: as cores. Em O Sol Poente, Tarsila optou por cores fortes e alegres, sem medo de ser feliz. O que diferenciava sua obra era, como disse o famoso poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, o amarelo vivo, o rosa violáceo, o azul pureza e o verde cantante. As cores caipiras de suas lembranças de infância. A escolha das cores na composição de seus trabalhos foi por tons vibrantes que remetem à brasilidade, com bastante destaque para o verde, o amarelo e o azul, que são as cores da bandeira nacional. Pronto! Agora que o cenário ficou pronto, eu vou criar com a massinha de modelar os elementos que vão fazer parte dessa história. Ou seja, todos os personagens e as decorações do meu cenário. Essas pedras e galhos eu encontrei aqui no quintal da minha casa. Elas vão servir para ajudar a criar a estrutura dos nossos elementos de massinha, para que eles consigam ficar em pé, sem cair ou tombar. Você pode usar aí na sua casa qualquer coisa que seja firme e que tenha um pouquinho de peso. É importante que o peso fique na base do que você está criando. Vai ser ele que vai ajudar o nosso elemento a ficar em pé, sem cair. Já as estruturas você vai colocar de acordo com a necessidade. Agora você está sendo um artista cenógrafo. A cenografia é a técnica de organizar todo o espaço onde as ações serão encenadas. Ela é uma parte muito importante do espetáculo. Ela ambienta e ilustra todo o imaginário da nossa representação. É ela quem cria e transforma o espaço.
O maior legado de Tarsila é o de ter recuperado, de uma forma criativa e inovadora, as nossas raízes culturais, os nossos valores, crenças, costumes, cores, espaços, sempre fiel à nossa terra e à nossa gente, à nossa paisagem tão diversa. Podemos observar a predominância do verde e que ela explora plantas tipicamente brasileiras no fundo da paisagem. O cacto e o sol fazem uma referência direta à cultura brasileira, especialmente a região do Nordeste, que possui essa vegetação e sol o ano todo, até no inverno. Agora que eu já terminei de montar os elementos da minha paisagem, eu vou montar a minha personagem, que vai ser a própria Tarsila do Amaral. O personagem é qualquer ser que atua na história ou na obra. Normalmente ele é uma pessoa, mas pode ser um animal, um ser fictício, inventado da sua imaginação ou até mesmo um objeto. O autorretrato é quando um artista retrata a si mesmo, independente da forma escolhida. Pode ser pintura, desenho, fotografia, e é um ato bem comum no mundo das artes. Foi feito por Leonardo da Vinci, por Van Gogh, por Monet e até mesmo pela própria Tarsila, que foi de onde eu me inspirei para criar a minha personagem. Pronto, essa é a minha Tarsila do Amaral. É ela quem vai ser responsável por protagonizar toda a minha história. Agora que a gente já tem os elementos e o nosso cenário prontos, é hora da gente partir para o stop motion. Para isso, a gente vai precisar de um aplicativo no celular. Eu vou mostrar para vocês qual é o aplicativo e como ele funciona. Vamos? O aplicativo se chama Stop Motion Studio. Vale pedir ajuda para algum adulto que esteja aí perto de você para realizar essa tarefa. Agora que já está baixado, é só abrir o aplicativo e clicar em Novo Filme.
É só clicar na parte de cima da direita, naquela câmerazinha, e depois nesse botão vermelho para tirar as fotos. Vamos começar a gravação do nosso stop motion. Nesse momento, é muito importante que o celular fique em um lugar onde ele não se movimente, ou a nossa animação não vai dar certo. Aqui eu tenho esse suporte para celular, mas você pode usar qualquer apoio que encontrar na sua casa. Agora que já estamos produzindo a nossa animação, eu vou te contar um segredo. O stop motion é, na verdade, uma ilusão de ótica. Ela é conhecida cientificamente como persistência da visão. De forma resumida, o nosso olho grava as imagens que foram formadas por alguns décimos de segundo. Sendo assim, quando assistimos a essas imagens, colocadas uma atrás da outra, o nosso cérebro é enganado. A imagem anterior fica lá gravada por alguns décimos de segundos e a foto seguinte é colocada no exato instante em que o nosso cérebro está começando a esquecer a antiga. E é esse processo que causa a sensação de movimento na animação. Normalmente, cada segundo de uma animação filmada no stop motion leva mais ou menos 24 fotos. É um processo bem lento e trabalhoso, mas o resultado final é muito legal. Fica parecendo que o objeto tinha vida própria. Como eu falei lá no início do nosso vídeo, eu escolhi usar a massinha de modelar para criar os elementos da minha cena. Mas você pode usar o que você quiser, não tem limitação. É importante usar a imaginação para dar vida e movimento a recorte de revista, desenhos, bonecos, jogos de montagem, carrinhos, enfim, qualquer coisa que você possa movimentar aos poucos para fotografar e animar depois.
A criatividade é um exercício continuado da imaginação. E o stop motion, apesar de ser bem demorado, é uma técnica muito fácil de se usar. Então, abuse da sua criatividade. Crie histórias, imagine em qual cenário essa história vai se passar. Descubra quais são os elementos que você precisa colocar nesse cenário. Escolha os personagens, os protagonistas e fotografe essa história para ela virar um vídeo com personagens animados. Nessa brincadeira, a criança e o adulto exercem vários papéis criativos. Desenvolvem os cenários e os elementos através de técnicas diversas, modelagem, recortes, colagens, esculturas. São roteiristas e criam a narrativa. São os diretores da cena e definem as ações que serão animadas para a obra final. Um conjunto de habilidades criativas são solicitadas e essa provocação potencializa a capacidade artística e cognitiva. Além disso, explora a ótima relação das crianças com a tecnologia e, através dela, promove a interação entre os adultos e a criança. Agora que nós já terminamos de gravar, eu vou deixar aqui na tela para vocês um guia com todas as ferramentas que o aplicativo disponibiliza. Dá para adicionar fotos, colocar texto, imagens, áudio, vídeo. Dá para gravar a sua própria voz, se você quiser dublar a sua personagem, por exemplo.
Aqui nas configurações dá para alterar a quantidade de fotos por segundo, dá para modificar os efeitos que vão abrir e fechar o seu vídeo. Depois é só clicar na setinha, selecionar o vídeo, clicar ali em cima e exportar o seu filme. Salva no seu rolo da câmera e tá pronto! Vamos ver como ficou esse resultado? Esse foi o vídeo de hoje aqui no Ateliê Arte e Movimento. Eu espero que você tenha gostado, que você faça aí na sua casa todos os tipos de stop motion. Vale usar a mãe, o pai, os gatos, o cachorro, o periquito, o que tiver na frente está valendo. Vale usar brinquedo, fazer com massinha de modelar, usar pedras, galhos, folhas. Use toda a sua imaginação e não tenha medo de experimentar. O importante é brincar e se divertir. Um beijo e até a próxima!